Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Nós agradecemos a Deus a oportunidade, o privilégio que temos de nos reunirmos mais uma vez na sua casa em oração para juntos buscarmos a presença do Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos para a gente fazer uma reflexão com base no livro de Salmos, o Salmo 51, versos 10 a 13. O título da nossa reflexão é Reavivamento e Missão. Então a gente vai ler aí Salmos 51, 3 versículos, 10, 11, 4 versículos, 10, 11, 12 e 13, 4 versículos. Amém? Amém. Salmo 51, a partir do verso 10. O salmista diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Amém. Os irmãos sabem que o salmista Davi escreveu o Salmo 51 depois do pecado que ele cometeu de adultério e assassinato. E Davi cometeu esses dois pecados, e foi necessário Deus enviar o profeta Natã para o profeta falar com ele, falar com o rei Davi, que era o rei, que ele tinha cometido um grande pecado, que ele se arrependesse daquilo que ele tinha feito. Então Natã falou com ele, foi até Davi, falou com Davi. Davi reconheceu o seu erro, e aí Davi escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. Davi confessa o seu pecado e se arrepende diante de Deus pelo grande pecado que ele tinha cometido. Bem, mas eu quero aproveitar esses versos que nós lemos para a gente analisar um ponto importante, porque a gente poderia analisar outros fatores aqui do Salmo 51, mas eu quero falar sobre reavivamento e também reforma envolvendo a missão. Porque a gente encontra aqui nos versos que nós lemos o aspecto de reavivamento espiritual, mas nós encontramos também um aspecto de missão no trabalho de evangelização. Sobre reavivamento, no versículo 10, o salmista diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando o salmista diz isso, irmãos, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Obrigado. Quando o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ele estava suplicando a Deus um reavivamento espiritual. Porque o verdadeiro reavivamento acontece no interior.
no nosso coração, no íntimo, no mais profundo da alma. E Davi agora, ele não só estava pedindo perdão dos seus pecados, mas ele estava pedindo a Deus que criasse nele, como diz o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, ou dentro de mim, um espírito inabalável. Ou seja, reavivamento. O reavivamento acontece no interior. O reavivamento acontece no nosso coração, não fala coração, como sempre da mente, mas no nosso interior. Precisa haver um reavivamento na vida de cada um de nós. Não só o salmista, Davi estava pedindo isso, mas na vida de cada um de nós que estamos aqui, precisa haver um reavivamento. Amém. E eu gostaria de ler um pensamento que está no livro Mensagens Escolhidas, o volume 1, a página 121, que diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Interessante isso. O mais urgente de todas as nossas necessidades, irmãos, é o reavivamento da nossa vida. Diz o texto: buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Ou seja, a nossa primeira ocupação deve ser buscar o reavivamento espiritual. Repito, todos nós precisamos sermos reavivados espiritualmente. Devemos pedir esse reavivamento. Bem, diz ainda no mesmo livro, na página 122, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, diz assim: Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. Então, observe, Deus pede um reavivamento, mas Ele também pede uma reforma. Quando Davi diz no verso 10, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de um espírito inabalável, ele estava pedindo esse reavivamento. E obviamente que o reavivamento ele vai produzir uma reforma. Ou seja, não é a reforma que vem primeiro na nossa vida. Primeiro vem o reavivamento, depois vem a reforma em nossa vida. Alguns querem colocar a reforma em primeiro lugar na vida, ou seja, eu preciso fazer uma reforma, mas a pessoa só pode ter êxito na reforma se houver um reavivamento. Mas a gente tem que saber fazer uma distinção de o que é reavivamento e o que é reforma. Porque às vezes a gente fala assim, reavivamento e reforma. Tem que haver um reavivamento e tem que haver uma reforma. Mas o que é reavivamento? E a outra pergunta é, o que é reforma? E aí a gente encontra a resposta no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 128. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Página 128, Mensagens Escolhidas, volume 1. Diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma. Veja que agora a irmã White diz que precisa haver em nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, um reavivamento e uma reforma. Aí ela diz assim, que esse reavivamento e essa reforma é sob a ministração do Espírito Santo. Ou seja, o reavivamento e a reforma que deve acontecer em nossa vida é sob a ministração do Espírito Santo, do Espírito de Deus em nossa vida. Por que é importante a gente analisar isso aqui?
Porque às vezes algumas pessoas querem que outras pessoas cheguem ao reavivamento ou cheguem a uma reforma pela força. Mas a Bíblia diz que, né, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, o reavivamento e a reforma, elas só são válidas, e só acontece, na realidade, elas são válidas, elas só acontecem com a atuação direta do Espírito Santo em nossa vida. Não é pela força, não é o irmão impondo a outro irmão, não é a irmã impondo a outra irmã. Ah, você precisa fazer um reavivamento, você precisa fazer uma reforma na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Leio mais uma vez. Precisa haver um reavivamento, uma reforma sob a administração do Espírito Santo. Agora, a serva de Deus vai fazer a distinção, dizendo o que é reavivamento e o que é reforma. Então, diz assim: reavivamento significa renovação da vida espiritual. Olha o que é reavivamento: é renovação da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Ou seja, o reavivamento acontece no interior, no nosso coração. Por isso que o salmista dissera no verso 10 do Salmo 51, verso 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós temos, irmãos, que pedir a Deus isso todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o povo de Deus, nós que queremos entrar no céu, estamos nos preparando para isso. Nós temos que ter um coração puro. Não é um coração manchado pelo pecado, maculado pelo pecado, mas Deus quer que todos nós tenhamos um coração puro. E por isso o salmista clamou. E aqui diz que esse reavivamento é no interior, é no nosso interior. Bem, o que é então reforma? Se é reavivamento, é algo que acontece no meu interior, no seu interior, no interior de cada adventista, é mudança de pensamento. A gente vai pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A nossa preocupação será com o espiritual e não com o terreno. Então, reavivamento acontece em nosso coração. Agora, observe a definição de reforma. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Vocês notaram que a diferença de reavivamento e reforma? Reavivamento é no interior, pedindo a Deus um coração puro. A reforma é no exterior, nos hábitos e nas práticas. É interessante isso aqui. Agora observe, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com um reavivamento do Espírito. Ou seja, reavivamento sem reforma não tem valor nenhum. Repetir. Reavivamento sem, ou é melhor, reforma sem reavivamento não tem valor nenhum. Porque a verdadeira reforma é precedida pelo reavivamento. Porque assim, irmãos, é igual fé e obras.
Fé e obras andam de mãos dadas. A fé sem as obras tem algum valor? Não. Se a pessoa diz que tem obras e não tem fé, tem valor diante de Deus? Não. Então tem que estar unidos. Reavivamento e reforma é a mesma coisa. Então, mas primeiro acontece o reavivamento. Eu vou na prática, para os irmãos, na prática. Uma pessoa quer fazer uma reforma alimentar. Uma reforma no seu costume alimentar. Quer deixar de comer certos alimentos que são prejudiciais. Claro que nós já temos orientação que nós não devemos comer carne de porco, isso é bíblico. Deus fez a classificação lá em Levítico 11 e também está nos profecia claramente esse assunto. Mas além disso, além que nós já não comemos o alimento imundo, qualquer alimento imundo, eu vou falar aqui que é da carne de porco, mas tem outros alimentos que são prejudiciais. Exemplo, vou dar um exemplo. A gordura, o alimento muito gorduroso, ele é prejudicial ou não é prejudicial, irmãos? Sim. É prejudicial. O alimento gorduroso vai fazer com que o sangue engrosse, a pessoa pode ter, passar a ter pressão alta, pode ter um infarto, tem tudo isso. Outro exemplo, o açúcar. Ele é prejudicial, o açúcar, eu estou falando do açúcar refinado, açúcar branco, né? Ele é prejudicial ou não é? Sim. Ele é prejudicial. É tanto que o açúcar branco, ele em grande quantidade é pior do que a carne, o açúcar branco. É mais prejudicial. Mas veja, algumas pessoas dizem que um copo de refrigerante tem mais ou menos 5 colheres de açúcar refinado. Vocês têm uma ideia. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: para uma pessoa eu vou querer fazer uma reforma na minha vida. Eu quero fazer uma reforma alimentar. Irmãos, a pessoa só terá êxito nessa reforma alimentar se ela for reavivada. Entenderam aí? Tem que ter primeiro o reavivamento espiritual. Tem que primeiro mudar o que, irmãos? O coração. A mente. Porque não adianta a pessoa. Porque tem muita gente aí, até no mundo artístico aí, muitos cantores, não come carne, não usa açúcar, não toma refrigerante. Tem muita gente que faz aí. Tudo bem, para a saúde é bom. Mas no aspecto espiritual, está valendo alguma coisa dentro de Deus isso? Não. Por isso que nós, como adventistas, para a gente dizer assim, não, eu estou praticando uma reforma na minha vida, mas essa reforma tem que ser precedida pelo reavivamento espiritual. Eu tenho que ser reavivado. Até porque se não acontecer isso, eu vou fazer mais como por uma obrigação do que por amor, do que por prazer. Então é necessário haver o reavivamento e haver a reforma. Eu mencionei que aqui no capítulo 50, no Salmo 51, versos 10 a 13, a 12, nós encontramos essas duas partes, do reavivamento e da missão, que é a ênfase da nossa reflexão. Mas eu dei ênfase à reforma porque dentro do contexto aqui a gente tem que falar dessa questão de reavivamento e reforma. Agora, existem condições para esse reavivamento. Que para mim é o principal, o primordial é isso. Porque a partir do reavivamento a pessoa vai praticar a reforma. Olha o que diz Versos Coríntios, volume 1, para 121. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos sua bênção. Agora observe o final da frase.
só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ou seja, para acontecer o verdadeiro reavivamento em minha vida, na sua vida, na vida de todos nós que estamos aqui, tem que haver o que, irmãos? Oração. Nós precisamos orar mais. Tem um pensamento que diz aqui que nós precisamos orar mais e falar menos. Aqui, em Efésios Coríntios 1, para 122, aqui nesse mesmo livro. Então, precisamos orar mais e falar menos. Então, se eu quero reavivamento, como é que ele vai acontecer em minha vida? É através da oração e através da leitura da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ou lendo, ou ouvindo, porque hoje tem a Bíblia, né? Tem algo que você escuta. Você pode estar ali trabalhando, fazendo alguma coisa, está ouvindo um hino, ou ouvindo a própria palavra de Deus, porque tem a Bíblia em áudio. Bem, o certo é que para acontecer o verdadeiro reavivamento em minha vida, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar mais a presença de Deus. Eu tenho que passar mais tempo na presença de Deus. Aí sim, acontece o reavivamento na minha vida. E por consequência, acontece também a reforma espiritual. Bem, mas eu mencionei que o objeto da nossa reflexão era reavivamento e missão. Aí você pode perguntar, mas pastor, onde está aqui no Salmo essa questão da missão? Porque o senhor falou do reavivamento, a gente tem no verso 10, o salmista dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Aqui está o reavivamento. E a missão, aonde está? Eu quero chamar os irmãos aí, mais uma vez, quero convidá-los a lerem o versículo 13 do Salmo 51. Versículo 13 do Salmo 51. Vamos ler aí. 3 ou 13? Não, 13. 13. Salmo 51, versículo 13. Olha o que o salmista diz. Depois que ele fala tudo isso, que ele pede a Deus um coração puro, para renovar a vida dele, para fazer com que ele renova dentro do espírito inabalável. Aí no verso 13 ele diz assim: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O que é isso aqui, irmãos? É missão. É missão. Então, agora que eu fui reavivado, agora eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer o trabalho de Deus. Olha o que o salmista diz aí, viu? Mais uma vez. Então, veja que esse então, e depois que tudo isso acontece, ele pede a Deus que crie nele um coração puro e renove nele um espírito inabalável. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele diz: agora eu vou cumprir a missão. Agora eu vou falar de Deus para as pessoas. Eu vou falar de Jesus. Eu vou ensinar a lei de Deus aos transgressores. Eu vou ensinar a palavra de Deus àqueles que estão no caminho de Deus. Então, irmãos, agora envolve a missão. E nós, como cristãos, como adventistas, nós temos que não só pedir o reavivamento, suplicar pelo reavivamento, e também praticar a reforma, mas também cumprir a missão, que é a pregação do Evangelho. Então, só, irmãos, com o Espírito Santo atuando em nossa vida, é que cumpriremos a missão com êxito. Nós só teremos o êxito na pregação do Evangelho, no cumprimento da missão, se o Espírito Santo estiver atuando em nossa vida, na minha vida e na sua vida. Amém. E aí tem um outro ponto importante.
haverá êxito na missão. Haverá êxito na missão. Porque veja no verso 13, ainda, na última parte do verso. Vamos ler o verso completo, mas eu vou dar ênfase à última parte agora, do verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Agora veja o que o salmista diz no final. E os pecadores, se o que, irmãos? Se converterão a ti. Então agora é o êxito. É o êxito na missão. Ele diz: então agora eu vou ensinar aos pecadores a tua lei, a tua palavra. E eles vão se converter ao Senhor. E é bom quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala de Jesus, quando a gente ministra um estudo bíblico, ou uma classe bíblica, ou uma noite de evangelismo, bem, uma pregação evangelística, e quando a gente vê pessoas aceitando Jesus, entregando sua vida a Jesus. Então aqui dentro do Salmo 51, esses versos que nós lemos, do verso 10 ao verso 13, e especialmente o verso 10 e o verso 13, nós encontramos aqui o reavivamento e a missão. Então, meus irmãos, tem um pensamento que diz assim: não existe missão sem comunhão ou reavivamento. Não existe missão sem comunhão ou reavivamento. E o escritor Oswald Smith, ele escreveu o seguinte: quem não prevalece com Deus em oração, não pode prevalecer com os homens na pregação. Vou repetir, hein? Quem não prevalece com Deus em oração, não pode prevalecer com os homens na pregação. Ou seja, nós só teremos êxito, irmãos, na pregação do Evangelho, se nós prevalecermos com Deus em oração. É buscando a Deus: Senhor, reaviva a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Senhor, purifica o meu coração. Através da oração é que vem esse reavivamento. E aí eu vou cumprir a missão. E eu vou cumprir a missão com prazer, com alegria, para fazer o trabalho de Deus, como o salmista disseram. Aí agora então eu vou ensinar aos transgressores a tua lei, e eles se converterão a ti. Porque o resultado da pregação do Evangelho é as pessoas se converterem. Pastor, todo mundo vai se converter? Não, nem todo mundo, porque é assim, irmãos. Na pregação do Evangelho, quando a gente ministra estudo bíblico, vocês sabem, vocês conhecem isso. Tem pessoas que aceitam e tem pessoas que rejeitam. Tem pessoas que, assim, tem três fatores na missão. Três fatores importantes. O mensageiro, que pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós, levando a mensagem lá para a pessoa. O Espírito Santo, que trabalha no coração da pessoa, através da palavra que é ministrada. Mas aí tem a resposta do receptor, da pessoa que está ouvindo a mensagem. Então, eu posso apresentar um estudo perfeito, com argumentos, fazendo apelo, fazendo tudo certinho, em oração. O Espírito Santo pode trabalhar na vida da pessoa, tocar no coração da pessoa, e ela pode resistir à atuação do Espírito Santo. E ela pode não aceitar. Acontece às vezes. Mas não é por isso que nós não vamos fazer o trabalho de Deus. Está comprovado o seguinte: em estudos bíblicos, quando para você, assim, no geral, a média é essa.
para uma pessoa aceitar o Evangelho, aceitar ser batizada, você precisa dar pelo menos 4 estudos bíblicos. Tem 4 pessoas estudando a Bíblia com você. A média é essa. Ah, pastor, mas já aconteceu de eu estudar só com uma pessoa e ela aceitou. Acontece. Mas no geral é de 4 pessoas que você está estudando bíblico, uma aceita. Essa é a média. Então, se a gente quer conquistar almas, o nosso objetivo é esse, nesse mundo é conquistar almas para o reino de Deus. Então, se eu vou ministrar estudo bíblico que eu quero conquistar, esse ano eu quero conquistar uma alma, eu tenho que trabalhar pelo menos com quantas pessoas? Com 4. Eu tenho que deixar pelo menos a 4. Pode ser que até as 4 aceitem o Evangelho, todas 4, ou 3, ou 2 ou 1, mas ou talvez nenhuma também. Porque não é uma questão assim exata. A média, eu estou dizendo a média no geral é essa. De 4, 1 aceita. Mas eu quero concluir essa reflexão nessa noite, fazendo um apelo aqui aos meus irmãos. Primeiro, queridos, vamos buscar o reavivamento espiritual. Esse é o primeiro. Todos nós precisamos buscar o reavivamento espiritual. E como é que se busca o reavivamento espiritual, irmãos? Orando, estando na presença de Deus, suplicando a Deus, pedindo: Senhor, batiza-me com teu Santo Espírito, purifica o meu coração, renova dentro de mim o Espírito inabalável. Então eu tenho que pedir o reavivamento, eu tenho que suplicar pelo reavivamento. Esse reavivamento vai produzir uma reforma. Eu vou querer reformar a minha vida, naturalmente, sem ninguém me pressionar, nem por força, nem por violência. Eu vou naturalmente querer praticar, fazer o melhor para Deus. Eu vou querer melhorar as minhas palavras diante das pessoas. Eu vou procurar evitar falar palavras agressivas para os meus familiares, para qualquer outra pessoa. Eu vou procurar ser mais moderado. Eu vou procurar melhorar o meu comportamento pelo poder do Espírito Santo, porque o reavivamento está acontecendo na vida da pessoa. E esse reavivamento vai dar frutos. E os frutos é a reforma que acontece na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Bem, e aí sim, nós vamos também querer falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar que Jesus salva, falar que Jesus perdoa, falar que só existe esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos falar para as pessoas que elas precisam aceitar o Evangelho. E o resultado é que nesse falar, muitas pessoas irão aceitar o Evangelho. Amém. Porque o salmista diz: eu vou ensinar a tua lei aos pecadores e eles se converterão a ti. E a gente fica alegre quando uma pessoa aceita o Evangelho, abandona o mundo do pecado e entrega a sua vida a Jesus, e para andar agora no caminho de Deus, se preparando para a volta de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quantos nessa noite querem dizer: Senhor, meu Deus, me ajude, eu sou um pecador, necessito da tua graça, da tua misericórdia, mas Senhor, me ajude a buscar cada dia o reavivamento espiritual. Amém. A pedir ao Senhor um coração puro, que eu possa orar mais, que eu possa ler a Bíblia mais, que eu possa estar mais na tua presença. E Senhor, ajuda-me também para que eu possa colocar na minha vida, praticar na minha vida a reforma espiritual. O Senhor pede. Mas além disso, que eu possa ser um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária na tua causa. Que eu possa pregar o teu Evangelho. Que eu possa sair para falar de Jesus. E os resultados virão para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Quantos querem dizer isso para Deus nessa noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que realmente possamos buscar o reavivamento, buscar a reforma espiritual e que possamos pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Que possamos falar de Jesus às pessoas que necessitam de ouvir a mensagem de esperança e a mensagem de salvação. Que assim É seja. o meu desejo, é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vai ter uma música ou já pode fazer oração? Vai ter. Tem uma música, né?
Vamos ouvir uma música para louvar a Deus e depois estaremos orando, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos aqui reunidos na casa do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.
Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador do Universo, nosso Criador, um Deus que se preocupa com a gente, um Deus que a cada momento está nos orientando, nos guiando. Nós queremos te agradecer, Senhor, Obrigado. pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que o Senhor está nos dando, pelos momentos que passamos aqui na tua casa de oração, junto como irmãos, meditando na tua palavra, louvando o teu nome e buscando a tua presença. Eterno Deus, ajuda-nos a buscarmos o verdadeiro reavivamento espiritual, sabendo que o reavivamento só acontece através da oração, que possamos orar mais e falar menos, que possamos estudar mais a tua palavra, que possamos passar mais tempo na tua presença, Senhor, buscando esse reavivamento espiritual. Amém. Sabendo que através do reavivamento também vem a reforma, os nossos costumes, as nossas práticas, as nossas palavras, as nossas atitudes serão diferentes, porque o Senhor tem operado em nossa vida. Como resultado de tudo isso, nós teremos a alegria, a satisfação de pregar o teu Evangelho, de cumprir a missão, de falar de Jesus para outras pessoas, para que elas também aceitem a tua palavra, aceitem o Evangelho e entreguem a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abençoe a todos nós, dá-nos um restante de noite na tua presença, Assim seja. leva-nos, ó Senhor, para os nossos lares na tua companhia, que possamos estar em comunhão com o Senhor, que os teus santos anjos estejam conosco. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor e do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia.